Até que enfim de volta em São Paulo, né? Para bater nosso papo aqui semanal. Na semana passada, como vocês viram no vídeo aí, estava em Brasília, nem consegui falar direito com vocês aí, né? Mas inclusive aconteceu um episódio bem chato lá numa reunião do MEC sobre as universidades federais, né? Um pouco depois que eu saí de lá. Vamos bater um papo sobre isso aqui hoje. E vamos falar sobre mais um aplicativo aqui que já chegou causando também aí aqui na capital de São Paulo, que é dos mototáxis, né? Galera que faz aí os Ubers de moto aí. Vamos bater um papo sobre essas duas coisas aqui que eu acho que são bem interessantes pra gente conversar. Aconteceu mais algumas coisas aí, mas vamos lá, roda a vinheta. Galera, na semana passada eu estava lá em Brasília, né, no Distrito Federal, no 57º Congresso da UNE, União Nacional de Estudantes, né, quem viu o último vídeo me acompanhou, eu estava lá, pude falar rapidinho de algumas coisas com vocês, né, é um momento muito importante, a cada 2 anos existe esse congresso onde define as lutas que a UNE deve tomar para o seu próximo período. É uma entidade muito importante, com mais de 80 anos aí de história, né, organizando os estudantes em defesa da educação, da universidade, enfim. Então é um movimento muito importante. Eu tenho muito apreço por isso, como vocês sabem, porque eu comecei a minha militância política, inclusive através do movimento estudantil, né? E logo depois que eu saí, enfim, todos nós retornamos, encerrou o congresso, uma turma ficou, uma parte... algumas lideranças para acompanhar uma reunião que devia haver do MEC, né, onde apresentaram um projeto que é o Futurice, onde o Ministério da Educação propõe que as universidades federais arrumem novas formas de captar os recursos para manter essas universidades, né? Ou seja, é o governo querendo tirar ali de si a responsabilidade importantíssima de manter a educação. Nós já sabemos que a educação hoje está muito fragilizada, mas o que a gente consegue perceber através dessas medidas é cada vez mais o governo querendo se isentar e deixar isso para lá, passar para as OS, né, as organizações sociais, enfim, para o setor privado. Esse é o interesse para que a educação cada vez mais deixe de ser pública, deixe de ser acessível a quem não tem condições e passe a ser uma coisa de uma determinada elite, das pessoas que têm condições de pagar. Isso é um problema muito grande, porque a gente precisa, na verdade, manter a educação pública, gratuita e para todos, de qualidade. É isso que é necessário. E aí a gente entregar isso na mão desses setores, a gente permitir com que eles cada vez mais façam o que já fazem com diversas universidades hoje, que é manter uma educação superficial apenas para garantir lucro. Isso é muito preocupante, porque você cada vez mais distancia a educação do povo que mais precisa. Isso abre brechas, por exemplo, esse novo projeto, para que as universidades se privatizem, porque é isso. Essas empresas, na intenção de obter lucro, essas organizações, elas vão querer fazer o máximo. Inclusive, isso abre possibilidade de um dia elas conseguirem cobrar mensalidade, né? O que faz com que a universidade pública deixe de ser pública e seja uma universidade privada. Isso é perigoso, porque distancia cada vez mais a educação. E isso se faz hoje na universidade, daqui a pouco vão fazer isso na escola pública, daqui a pouco vão falar que quem não é rico não precisa estudar, só precisa fazer um cursinho para poder trabalhar de peão. É muito perigoso, porque a educação ela é base para toda a sociedade, tanto para o seu pensamento, para a sua construção social, mas até mesmo para a sua produção, porque ela produz conhecimento, seja que vá gerar ali um rendimento objetivo imediato, ou seja, o conhecimento que vai gerar, pensar numa sociedade mais humana, enfim, seja do que for, sabe? É importante o conhecimento, e quando a gente deixa isso na mão de setores que só querem saber de ganhar dinheiro, a gente precariza demais. Então isso é muito preocupante. Os estudantes que estavam lá, meus colegas, eles estavam lá e se manifestaram pacificamente, né, inclusive denunciando
esse absurdo que hoje está sendo atacado a educação, né, mais uma vez, e eles foram extremamente rechaçados, a polícia agrediu eles. Eu sei como que é, porque eu já passei por muitas dessas situações. Não é a gente fazendo baderna, balbúrdia, seja o que for, sabe? As pessoas não têm mais direitos de voz. Isso é muito ruim e a gente precisa começar a pensar nisso. Nós vamos ficar atento a todas essas medidas que vira e mexe sai falando sobre educação, sobre tudo, aliás, né? Mas a educação eu acho que é um bem muito precioso que a gente precisa tomar muito cuidado. Os discursos, eles são assim, eles são convincentes. Parece que você está melhorando, parece que todo mundo quer fazer bem. Não é todo mundo que quer fazer bem. Às vezes você usa um bom slide, um bom sei lá, marketing que você possa fazer, mas por trás você tem a intenção de fazer com que as coisas só beneficiem um setor, né, que geralmente é da galera rica, que é da galera que quer ganhar dinheiro com isso, sabe? Eu entendo, eu acho importante fomentar a economia, uma série de coisas, mas eu não acho que é vendendo a nossa educação, por exemplo, que a gente vai fazer isso. Gente, agora eu queria falar de uma coisa aí bem rapidinho, mas que eu achei interessante. Eu vi, assim que eu voltei, eu vi uma matéria que começou a rodar um aplicativo aqui na capital de São Paulo, como se fosse um Uber ou um 99 táxi, um Waze, só que de moto, né? E aquele famoso mototáxi. Aqui já há muito tempo não pode ter, inclusive o prefeito sancionou uma lei, né, proibindo, porque é uma cidade muito caótica e tende-se a ser muito inseguro esse tipo de transporte aqui dentro da nossa cidade, né? E é muito preocupante, sobretudo quando você faz isso daqui uma comercialização, né? Você começa a transportar pessoas relativamente em massa. Isso aqui causa muita preocupação. E eu queria saber um pouquinho do que vocês pensam sobre isso, assim. Não sei se você está vendo de outra cidade, se na tua cidade tem, se é normal, se acontece acidente, se não acontece. Aqui em São Paulo tem muita gente que morre em acidente de moto, infelizmente. Então preocupa muito mais essa questão. Mas eu achei curioso, porque é isso. É cada vez mais tentando se reinventar com a mobilidade quando você precisa se locomover, né? E aí como que a gente vai fazer então se a gente tivesse um negócio desse aqui, né? A galera andando de moto e querendo chegar cada vez mais rápido no seu destino, né? Sem os devidos, às vezes, cuidados, seguranças. Isso daqui é muito complicado, mas é interessante ver como que a gente vai se reinventando, né? Uma hora é um aplicativo de carro, daqui a pouco é de bicicleta, de patinete, de moto, sabe mais o que. Daqui a pouco a gente vai estar andando aqui. Eu achei curioso isso, e achei que era importante a gente discutir, porque isso daqui perpassa pelo debate da mobilidade, né, e da importância da gente poder fazer com que a cidade flua cada vez mais, né, ainda mais em cidades grandes, nas grandes metrópoles, o transporte público é insuficiente, as pessoas tentam achar maneiras de poder se locomover, né, e aí você se enfia no carro não vai, trava também, aí você quer passar pelos corredores, aí você vai querer se transportar de moto ou de patinete numa via específica, seja lá do que for. As pessoas precisam se locomover. Então como que a gente pensa uma cidade que possa, com segurança, poder fazer tudo isso? E muita gente deve ficar bravo, como que proíbe? Por que faz isso? Né? Tem que deixar andar de moto, cada um anda do que quiser. Não é assim, simplesmente. Não é ferir a liberdade do ir e vir da pessoa. Eu acho que é importante a gente pensar que os especialistas que analisam tudo isso têm muitas condições de pensar para além do nosso desejo de se locomover, né? Pensar na segurança e no quanto isso pode ou não ser saudável ou negativo para a gente, sabe? Mas ao mesmo tempo não significa que isso tem que ser proibido. De repente a gente pode pensar uma nova maneira ou não sei. O que você pensa sobre isso? Né? Se você já viveu essa experiência de andar de mototáxi, se não, se você acha perigoso, se não acha, deixa aqui nos comentários, já dá o joinha aí também no vídeo. Enfim, nós estamos encerrando aqui, aproveita para compartilhar com a galera, fala mesmo o que você pensa sobre isso, sobre o lance da educação que eu falei, das universidades, o que você acha que tinha que fazer para melhorar, é investir, não é vender, não é, enfim, deixa seu comentário, vamos bater um papo aqui com muito bom senso, todas as quintas-feiras, tá bom? Espero vocês aqui no próxima semana também. Tô fazendo alguns vídeos um pouco mais curtinhos aqui, tô tentando aprender sobre esse lance de YouTube ainda, mas me ajuda aí, se inscreve no canal, compartilha com todo mundo e vamos batendo sempre um papo. Se você tiver algum assunto que você queira falar que ainda não tô falando aqui,
deixa aí nos comentários. Como a gente não está tendo nossa live, pode ser que a gente fale de outros assuntos também, que não necessariamente estão ocorrendo aqui nas últimas notícias, tá bom? Então, conto com vocês aí. Valeu! Penso, não sei se eu te convenço, não é pra qualquer um. Tem quem não tem bom senso e quem é só senso comum. O jogo é intenso e a primeira é um caminhão. Pode descer trucando que essa aqui eu venço.